Então vamos orar, logo em seguida nós vamos dar início aí à nossa mensagem, à nossa conferência através das pregações. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe do nosso empenho, do nosso esforço, mas entendemos que a edificação vem a partir do Teu Espírito. Que o Senhor use tudo que for dito, tudo que for pregado, que no final das contas, ó Deus, o que a gente lembre não seja da figura do pastor, mas da mensagem que vamos ouvir, que isso nos leve, ó Deus, a ter um coração mais aquecido, mais comprometido, mais ligado ao do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te agradeço. Amém. Então, o tema que nós iremos desenvolver durante esses 2 dias é o perigo da frieza espiritual. Vou falar um pouquinho sobre isso. Quero só dar a trajetória das 4 mensagens, basicamente os subtemas que nós vamos desenvolver. Hoje à noite nós vamos desenvolver o amor de Deus como antídoto para a frieza espiritual, e acabando com uma falta de reconhecimento, é que nós vamos trabalhar. Amanhã pela manhã nós temos 2 mensagens, a grandeza de Deus e a falta de adoração, a grandeza de Deus como antídoto para nos impulsionar à adoração. Nós vamos também trabalhar pela manhã a honra de Deus e a falta de serviço, e pensar um pouquinho sobre esse contexto, de como nós devemos honrar a Deus através dos nossos dons e capacitação. E amanhã à noite, se Deus nos permitir, vamos falar um pouco sobre a fidelidade de Deus e uma falta de compromisso por não conseguirmos atentar para a fidelidade de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho a respeito desse primeiro tema, o amor de Deus e a falta de reconhecimento. Um dos perigos que acaba nos rodeando como igreja, como crentes, é, em algum momento, ficar de maneira mecanizada no nosso relacionamento para com Deus, acabar com um relacionamento artificial para com o Senhor. Orar por orar, muitas das vezes, orar porque é dever, orar porque é obrigação, ler a Bíblia, mas não ter mais prazer, não ter um coração pulsando com isso, não ter alegria em participar de um culto, não ter satisfação em ter comunhão com os irmãos, em fazer parte das programações, ter um espírito que pode rodear a igreja e ser internalizado em nós, de tanto faz como tanto fez. Vou para a igreja, vai esse final de semana ou não? Tanto faz como tanto fez. Leu a Bíblia essa semana? Tanto faz como tanto fez. E corremos o risco de nada mais nos motivar espiritualmente, de estagnar e não conseguir mais aquela motivação necessária para adorar a Deus de todo o coração, não apenas cantando ou lendo a letra projetada, mas de fato cantando como oração, expressão daquilo que está na nossa alma. E podemos ter uma vida espiritual não vibrante com Deus, com a casa de Deus, onde tudo pode parecer rotina, onde tudo pode parar ou cair na rotina, sem ar de inovação, ou caindo no vício de que para que a gente possa adorar a Deus tem que ter algo novo, tem que ter algo grande, tem que ter um super evento ou coisas desse tipo para que a gente possa de fato ter uma motivação, ter retiros espirituais. Nada contra os retiros espirituais, eles são maravilhosos, mas nós não podemos depender dos retiros espirituais para que a gente tenha um coração vibrante para com Deus, para que a gente possa servir a Deus todos os dias. Tem um livro, quero indicar esse livro, é um livro de um homem chamado Michael Horton, e o nome do livro é Simplesmente Crente. E esse livro ele trabalha a ideia de como adorar a Deus nas pequenas coisas, como servir a Deus na rotina, no dia a dia, nos cultos que acontecem semanalmente, sem necessitar dos grandes eventos ou das grandes pregações ou dos grandes nomes do movimento gospel para que a gente possa, então, vibrar com as coisas de Deus. Nós corremos o risco, todos nós, de cair em algum momento em frieza espiritual.
Talvez esse seja um dos pontos que eu mais tenho aconselhado durante os meus anos de ministério, já mais de 10 anos. São pessoas que nos procuram, dizendo: pastor, estou desmotivado. Pastor, eu não estou encontrando a alegria, a motivação de estar na igreja, de servir, e muitas das vezes assume um cargo na igreja, mas não consegue ter a motivação de terminar, de ir até o final, de 1 ano servindo, e aí acaba deixando no meio do caminho, porque não consegue perseverar dentro disso tudo por causa de frieza espiritual. E nós queremos trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu quero trabalhar com os irmãos basicamente o seguinte: a falta de percepção do amor de Deus pode gerar em nós falta de gratidão. A falta de percepção do amor de Deus, não entender, não refletir, não meditar na abundância do amor de Deus em nossas vidas, pode nos levar à frieza espiritual. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, vai para os Evangelhos, né? Volta um pouquinho, chega aí no livro de Malaquias. Nós queremos, durante esses 2 dias, explorar um pouco esse material. Material muito rico, não temos como trabalhar todos os capítulos, mas vamos expor aí o capítulo 1 e boa parte do capítulo 2. Malaquias, capítulo de número 1, quero ler com os irmãos dos versículos 1 a 5. Malaquias, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O livro de Malaquias, ele trata acerca da mensagem de um profeta pós-exílico. Nós lembramos aí do contexto do exílio babilônico, lembramos de Nabucodonosor, o livro de Daniel, e nós lembramos também daquele contexto de Esdras e Neemias. Então, a reconstrução do templo, a reconstrução de todo o trabalho sacerdotal em Jerusalém e também a reconstrução da cidade. Então, Esdras e Neemias, eles estão trabalhando uma reconstrução socioeconômica, política e principalmente espiritual. É o que está acontecendo ali após o momento de exílio. Malaquias, ele está dentro desse contexto pós-exílico. Nós normalmente colocamos ele pertinho do final do livro de Neemias, capítulo 13 de Neemias. Nós podemos, inclusive, notar os mesmos temas, que é trabalhado no livro de Neemias, trabalhado também no livro de Malaquias. O nome de Malaquias significa o mensageiro, ou a mensagem. Ele vai ser utilizado, ferramenta, instrumental de Deus, para trazer uma mensagem forte para o povo de Israel, uma mensagem impactante para esse povo, como nós iremos notar. A natureza dessa mensagem no livro, ela é demarcada pela primeira palavra que aparece logo no versículo 1. Nós temos aí uma sentença. Então, trata-se, meus irmãos, de um termo jurídico, e o estilo de Malaquias, ele é basicamente um estilo de um tribunal. O que está acontecendo é que Deus vai se levantar e Deus vai trazer uma sentença contra o povo, e o povo vai ter permissão de responder a Deus, de se justificar
e Deus então entra num diálogo, como se você tivesse uma espécie de juiz, um advogado de defesa, um de acusação, e estivesse acontecendo ali todo esse momento jurídico. E o livro de Malaquias, ele é um livro assim, nós vamos perceber durante os dias. Note o tom que o livro começa. O livro começa com um juiz dando uma sentença. O texto diz: sentença pronunciada pelo Senhor. Malaquias, neste livro que carrega o seu nome, ele é basicamente o instrumento que Deus está usando para trazer advertências, para despertar, alertar o povo para ter uma vida mais compromissada e mais profunda com Deus. Não adiantava muito o povo ficar com raiva de Malaquias, ficar com raiva do profeta, por conta da mensagem dura que o profeta traria. Como em alguns momentos, em algumas situações, irmãos podem ficar tristes, chateados, decepcionados com alguns pregadores por conta do teor da mensagem, da dureza da mensagem exposta. Mas o que acontece é que a sentença é proveniente de Deus. O que o texto está dizendo é: Malaquias tem uma missão. Qual é a missão de Malaquias? Qual é a missão do profeta que acaba se espelhando hoje na missão de um pregador? Ele deve pronunciar, ele deve ser fiel à mensagem que foi incumbida, que ele recebeu como missão. O problema do povo no Antigo Testamento, dentro desse contexto pós-exílico, era com Deus, não com o mensageiro, mas nós corremos o risco de muitas vezes transferir o nosso problema com Deus para as pessoas que estão trazendo a mensagem. Porque muitas das vezes, por não ver Deus, por Deus ser espírito, então nós confundimos Deus com o mensageiro. Isso é um problema sério. E nós temos que entender que o mensageiro, ele está ali a serviço do Senhor, e se ele não disser a mensagem tal qual ele recebeu a missão de trazer, ele vai prestar contas com Deus diante disso. Então, cabe a Malaquias trazer essa mensagem, uma mensagem que vai mexer um pouquinho com as estruturas ou com o conformismo naquele contexto em Israel. O povo precisava ser confrontado, e uma coisa que eu tenho descoberto ao longo dos anos de ministério é que alguém tem que confrontar. O povo precisa ser confrontado. E alguém tem que confrontar, mas quem confronta muitas vezes não é bem visto, não é bem quisto. Mas é preciso confrontar. Deus resolveu ter uma conversa com o seu povo, uma espécie de olho no olho, trazer o povo para o tribunal. No livro de Jó, nós temos uma súplica, naquele lamento de Jó, quando Jó está passando por todo aquele sofrimento, ele diz para Deus: Senhor, eu queria te trazer para o tribunal, e eu queria agora um olho no olho, eu queria alguém para julgar a causa. E Deus está indo para o povo e está dizendo: agora vocês estão num tribunal. Agora vamos julgar a causa, vamos perceber tudo aquilo que está acontecendo. E o povo estava agindo de maneira, como nós vamos perceber, inaceitável, inapropriada na presença do Senhor, em sua adoração, em seu culto, em sua vida espiritual. Era um povo que estava descompromissado com a casa de Deus, com o reino de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que eles estavam em plena frieza espiritual. O povo de Israel não se importava mais em adorar a Deus com excelência. Eles simplesmente pensavam: nós vamos adorar a Deus do nosso jeito, da nossa forma. Mas eles não se preocupavam com os moldes, com as exigências da lei, com aquilo que Deus queria deles. Havia rebeldia no coração, havia grande frieza na adoração. O povo tinha perdido o senso de privilégio da posição que ocupava. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nós podemos cair nesse erro de perder o senso de privilégio a partir da posição que Deus nos colocou, a partir daquilo que Deus fez em nossas vidas. Meus irmãos, nós temos aqui a primeira sirene que está soando no livro de Malaquias. Malaquias irá nos mostrar que quando nós esquecemos ou não entendemos bem o amor de Deus, não conseguiremos ter a motivação devida para servi-lo, para nos sacrificar por ele. Em outras palavras, esta noite é preciso checar o coração, sondar a alma, para perceber aquilo que você entende sobre o amor de Deus.
Como você tem percebido o amor de Deus? Como você tem notado esse amor? Tem refletido sobre isso? Tem se aprofundado em tudo aquilo que Deus tem realizado em sua vida? Eu quero que você perceba em Malaquias que o livro começa com uma sentença, mas vinculada à sentença, ligada a uma sentença, você tem uma expressão e uma declaração de amor. Isto é uma marca, muitas das vezes, das mensagens provenientes do Senhor para a nossa vida. Nos lembra que exortação, confrontação, não é necessariamente sinal de ira, raiva, amargura ou perseguição, mas exortação é sinal de amor em nossas vidas, é preocupação, é busca pela transformação, é busca pela maturidade, e é o que Deus quer de nós, que nós nos aperfeiçoemos, que nós cresçamos, que nós não entremos em uma baixa espiritual sem que sejamos alertados do perigo que estamos correndo. Nós conhecemos muito bem trechos em Hebreus e várias outras passagens que nos alerta que Deus disciplina quem Ele odeia. É assim que está na Bíblia? Deus disciplina porque Ele é um Deus irascível. Não, Deus disciplina quem Ele ama. Essa, inclusive, é uma base para a disciplina física dos pais em relação a filhos. Então, nós vivemos aí no contexto da Supernanny, né? Vivemos no contexto behaviorista, aí, da psicologia e tal. E nós temos base bíblica, porque muitos vão para Provérbios. Não, mas Provérbios, pois é, que você chega no Novo Testamento, Deus nos disciplina fisicamente. E a disciplina física, quando nós somos disciplinados, não é muito boa. Mas ela contribui com a nossa vida, ela nos amadurece. É um alerta para que nós não continuemos no erro. Então, Deus vai disciplinar o seu povo. E, embora você tenha uma mensagem de sentença, uma mensagem dura, Deus faz questão de declarar para um povo pecador, um povo frio, um povo irrelevante em sua adoração, Deus faz questão de ratificar o seu amor para com aquele povo. Note que Deus não deixou de amar Israel em nenhum momento, não deixou de amar o seu povo em nenhum momento. Deus não deixa de nos amar quando Ele está tratando em nossa vida de uma maneira mais forte. O problema, meus irmãos, não estava em Deus ou no tratamento de Deus, mas o problema estava no coração daquele povo. Deus não muda e nós sabemos disso, mas o nosso coração esfria porque nós passamos a perceber Deus de outra maneira, porque nós começamos a questionar a vontade de Deus, porque nós não conseguimos mais perceber Deus em meio ao caos, Deus em meio às crises. E por não perceber esse amor de Deus em meio a situações de desemprego, em meio a situações adversas, a perseguições e coisas assim, nós começamos a ter uma frieza espiritual em nossa vida. A frieza espiritual, ela pode ser instaurada em nossa vida a partir de um momento de crise. Um momento de crise familiar, crise profissional e algo adverso, inesperado que aconteça, onde nós começamos a nos questionar, por que Deus permitiu? Por que Deus está permitindo que aconteça isso comigo? E aí nós começamos então a entrar numa baixa espiritual e não conseguir mais enxergar o amor de Deus por nós e o quanto Deus nos faz bem. Em Malaquias, nós temos a grande evidência de um amor incondicional da parte de Deus. Deus vai mostrar para aquele povo que o amor dele não depende de nossos atos, de nossas decisões, dos nossos pecados. Deus nos ama e ponto final. Se você notar o que Deus vai dizer, logo no início do versículo 2, nós temos uma declaração muito forte, uma declaração de amor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do povo de Israel. O que Deus diz? Eu vos tenho amado. Diz o Senhor, eu vos tenho amado. Isso acaba nos lembrando um trecho que o apóstolo Paulo, ao escrever 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus é tão elevado, é tão grande, como Paulo vai nos dizer, a graça, no livro de Romanos, superabunda sobre os nossos pecados, que o amor de Cristo nos constrange. Mas nós podemos, em algum momento, perder de vista a grandeza desse amor, não perceber mais a grandeza desse amor. É o entendimento da profundidade e natureza do amor de Deus que nos envergonha, que nos constrange.
Faz quanto tempo que você não é constrangido pelo amor de Deus? Que você, em oração, ao lembrar daquilo que Deus tem feito na sua vida, você não se constrange, você não coloca a mão nos lábios e diz: o que eu estou pensando, o que é que eu estou falando, o que é que eu estou dizendo, mediante a confrontação do amor de Deus em nossa vida. Um amor que é imerecido, um amor que deve sempre, sempre nos atordoar, mexer conosco. O amor de Cristo, ele deve sempre trazer ao nosso coração uma sensação de gratidão muito forte, um senso de gratidão muito forte. É focar, é lembrar neste amor constante do Senhor, que faz com que o nosso coração seja grato, que aquece a nossa alma. Nós estamos falando de frieza espiritual. E você pergunta: pastor, o que é que aquece a nossa alma? Pensar no amor de Deus. Pensar, refletir, se aprofundar no amor de Deus, nos transforma, nos aquece. Nós sabemos que várias igrejas usam de artifícios e artimanhas humanas para tentar animar as pessoas, para tentar aquecer as pessoas, para tentar motivar as pessoas. Mas nós somos crentes, nós sabemos o que nos motiva, nós sabemos o que nos aquece, nós sabemos o que nos faz dar passos ativos na obra do Senhor. É o amor dele. E é lembrar e pensar nesse amor que começa a atacar e resolver o nosso problema espiritual. O contrário, eu gosto de dizer que também é verdadeiro. Quando eu não consigo mais perceber de maneira adequada o amor de Deus, quando eu não consigo entender o tamanho do privilégio que eu tenho por ser filho de Deus, e eu caio na cilada do descontentamento, e eu caio na cilada de não vibrar mais com aquilo que Deus realizou por mim na cruz, nós começamos então a entrar num processo de frieza espiritual. É a falta da percepção do amor de Deus que nos leva a uma vida cristã sem relevância, nos leva a uma vida cristã inativa. Então, em Malaquias, Deus declarou para Israel o seu amor, um amor prático, um amor sacrificial, um amor evidente. Bastava aquele povo colocar, então, a mão na consciência, começar a pensar, começar a refletir um pouco, e eles lembrariam de sua história. Deus vai dizer para aquele povo: eu vos tenho amado, eu vos tenho amado. E qual deveria ser a resposta automática do povo diante de uma declaração do amor de Deus? Para pensar. Deus nos declarando a partir de grandes evidências históricas, espirituais, sobrenaturais do seu amor. Eu vos tenho declarado. Como aquele povo vai reagir? Se você percebe no texto, eles vão reagir com um questionamento. Eles vão reagir dizendo para Deus: em quê? Em que vos tem amado, ou nos tem amado? Nos tem amado como? Não estamos percebendo esse seu amor. Agora, para pensar que a resposta imediata daquele povo deveria ser vergonha, constrangimento. Um povo estava em pecado, banalizando a casa do Senhor, banalizando tudo aquilo que deveria ser feito na lei, todos os sacrifícios, como nós vamos perceber mais adiante. E Deus está dizendo: olha, eu vos tenho amado. A resposta do povo no versículo 2 é: em que nos tem amado? Lembra que nós estamos falando aqui do contexto de um tribunal, um contexto jurídico, e Deus está dizendo: vai ter uma sentença sobre vocês. Por que eu estou trazendo essa sentença? Porque vocês são alvo grandioso do meu amor. E o povo diz: nós não estamos percebendo esse amor. Se o Senhor tem nos amado, esse amor está disfarçado, nós não estamos conseguindo notar esse grande amor de Deus por nós. Isso nos leva automaticamente a uma pergunta. Qual é a pergunta? Você reconhece o amor de Deus? Você que está aqui essa noite, você tem conseguido vibrar com o amor de Deus? Eu não estou falando do amor dos seus filhos, até porque se você fosse apegar muito no amor dos seus filhos, você vai em algum momento se frustrar, porque existe ingratidão, existe decepção e várias coisas. Não estou falando do amor do seu esposo, da sua esposa, de um amigo e coisas assim, de irmãos na igreja. Não estou falando disso. Todos nós temos a responsabilidade de amar. E você deve ser amado pela sua esposa, esposo e filhos. Mas eu estou falando do amor de Deus. Tem parado? Está satisfeito nesse amor? Muitos de nós podemos estar insatisfeitos com o amor de Deus. Só que isso é tão sutil na alma que pode passar despercebido.
Nós podemos estar insatisfeitos com o plano de Deus para a nossa vida, com o projeto de Deus para a nossa vida, com aquilo que Deus tenha realizado para nós e através de nós. Nós podemos olhar para tudo isso, não dizer publicamente, abertamente que estamos insatisfeitos, mas o coração, ele vai evidenciar isso através das nossas ações. Nós não declaramos, até porque declarações assim chocam, e nós preferimos não declarar. Mas nossas ações evidenciam que nós não estamos satisfeitos com o amor de Deus. Eu quero que você pare essa noite para perceber, você é satisfeito com o amor de Deus? É satisfeito com esse amor? Você consegue perceber isso? Você consegue ouvir de Deus, eu te amo, sem questionar esse amor, sem dizer, Senhor, não estou percebendo, me ama como? Me ama onde? Não dá para perceber no dia a dia esse amor. É o que está acontecendo com o povo. Agora entenda uma coisa, o povo que está questionando o amor de Deus foi o povo mais amado na história. Nós estamos lidando com um povo que presenciou grandes milagres do Senhor, um povo que foi livrado vez após vez da mão de inimigos bem mais fortes, bem mais poderosos, e Deus trazendo triunfo, Deus trazendo vitória, momento a momento, 40 anos do deserto, sem a sola da sandália se desgastar, Deus trazendo para eles, provendo alimentação caindo do céu, água jorrando das rochas, um povo muito amado por Deus, e esse povo não consegue perceber o amor de Deus. Isso pode acontecer em nossas vidas. Nós podemos estar rodeados da provisão de Deus, filhos, esposa, finanças, cargos que Deus tem nos permitido ocupar e galgar, títulos, currículo Lattes, muito bom, e coisas assim, e mesmo assim nós podemos ainda não estar satisfeitos e percebendo o amor de Deus. O problema não está em ser abençoado ou não, o problema está numa percepção falida da alma. O problema está que nós não temos muitas vezes lentes suficientes para enxergar esse amor. Temos sido amados? Tenho certeza que se você tiver a oportunidade de dar um testemunho, né? Durante 12 anos, nós estamos comemorando hoje, essa igreja tem sido amada, em cada detalhe, você tem sido amado por Deus, a cada dia, a cada momento, tenho certeza que você diria sim, e a pergunta que vem logo em seguida é, e por que o coração continua ainda com certa ingratidão, continua inativo, continua com certa frieza? Porque é preciso aprofundar esse amor, é preciso meditar nele, é preciso saber como esse amor se expressa, como esse amor se coloca. O povo começa a questionar a Deus, e eu sempre gosto de dizer que o amor de Deus é óbvio, por mais que nós não percebamos. Mas o amor de Deus é declarado, é público, ele está piscando em luz neon. O problema está nos nossos olhos e no nosso coração. Lembra que Romanos diz que o coração obscurece a mente? Romanos 1. Nosso problema muitas vezes é que o nosso coração ingrato obscurece a nossa mente e nós não conseguimos raciocinar, não tem oxigênio espiritual suficiente para você perceber o quanto tem sido amado por Deus. Nós somos um povo tão abençoado e tão amado que nós temos motivo para sair hoje desse templo, louvando a Deus, gratos a Deus, e alguém olha para a gente e diz, como é que você está com esse sorriso no rosto, diante de tantos problemas, dificuldades, lutas que está enfrentando? E você tem uma resposta óbvia, sabe qual é? Eu tenho sido amado. Nós somos o povo mais bem amado que existe. Tem gente que se sente mal amado, né? Não, eu sou mal amado. Crente não é mal amado. Crente não é mal amado. Nós somos o povo mais bem amado que existe. O problema é aprofundar e entender esse amor que aquele povo não conseguia perceber. Quero que você note comigo como esse povo não conseguia perceber o amor de Deus. Avança para Malaquias 2. Vai para o versículo 17 comigo, para você perceber algo. Olha a cilada que aquele povo estava caindo. Malaquias 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais,
Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Está acontecendo comparações. O povo de Israel está olhando para um povo ímpio, para o povo ao redor dele. O contexto era um contexto de prosperidade das nações ao redor. E o povo, ao se comparar, tem aquele senso que pode ocorrer em nossas vidas, de que a grama do próximo é sempre mais verde. E eles estão olhando e dizendo, olha, Deus está abençoando esses ímpios. Deus está fazendo com que esses ímpios prosperem. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Olha como é que o povo de Deus está percebendo a retidão do Senhor. Está percebendo o senso de juízo de Deus, a santidade de Deus, está sendo atacada aqui nessas comparações. Em outras palavras, nós somos o povo de Deus e estamos passando por muitas situações delicadas e difíceis. O povo lá fora blasfema de Deus, é um povo que não reconhece a Deus, é um povo que zomba aberta e publicamente do Senhor, e o que acontece? Estão prosperando, estão muito bem abrigados. E aquele povo começa a entrar, então, nesse senso de comparação e frustração. Por quê? Porque eles começam a pensar, como nós devemos medir o amor de Deus? Pelas bênçãos materiais. Sabe como é que se chama isso? Teologia da prosperidade. Nós começamos a medir o amor de Deus por bênçãos físicas, terrenas, materiais. Não significa que Deus não nos abençoa materialmente. Existe prosperidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não existe a teologia da prosperidade, mas prosperidade existe. Mas quando nós focamos no ponto errado do amor de Deus, nós nos frustramos. É o que está acontecendo aqui. Eles estão olhando para as riquezas das nações, estão se frustrando. Olha, avança um pouquinho para o capítulo 3, veja o versículo 14 e 15, como eles estão fazendo a mesma coisa. Olha as conclusões que eles estão tirando. Malaquias 3, versículo 14 e versículo 15. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Presta atenção como é forte. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, nota a percepção do povo de Deus aqui. Então, eles estão se comparando com os ímpios. E eles estão, ao olhar para a prosperidade dos ímpios, dizer, adianta, vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena desgastar uma vida inteira na obra do Senhor, pagar um preço enorme por ser crente na obra do Senhor, se no final das contas, quem enriquece, quem é feliz, quem prospera, são os ímpios? Eles estão questionando aqui o amor de Deus. A visão deste povo passou a se restringir apenas a este mundo, e este é um problema. Quando o povo de Deus não consegue ter visão que ultrapassa o mundo físico, quando nós não conseguimos ter uma visão escatológica, quando nós não conseguimos olhar aquilo que está além dos nossos poucos dias na terra. O que está acontecendo aqui é que o povo está medindo o amor de Deus apenas por esses poucos anos que nós vivemos aqui, nesse contexto, uns com os outros. O povo começou a medir o amor de Deus pela retenção de bens, por prosperidade, por riqueza. E aí entraram num processo de vitimização. Nós, o povo de Deus, não somos amados por Deus. Tem algum problema com esse Deus. O povo não está com a gente. Tem algum problema com esse Deus, porque nós estamos servindo, nós estamos abençoando, estamos cuidando. Tem algum problema com esse Deus. E aqui nós conhecemos o processo muitas vezes de vitimização uns para com os outros. É um processo complicado de ser tratado, mas aqui a vitimização é com o próprio Deus. É o Deus que é o carrasco da história aos olhos do povo. Eles olhavam para a pobreza, para a condição financeira e diziam, será que vale realmente a pena? Será que vale a pena servir a esse Deus? Os ímpios escapam.
aprontam e escapam. Eles passam o tempo fazendo tudo aquilo que é contra Deus. Parece que eles buscam, Paulo vai dizer isso no livro de Romanos, que a lei nos ensina a fazer o mal. Em algum momento ele vai dizer, nós aprendemos com a lei aquilo que desagrada a Deus. E parece que tudo aquilo que desagrada a Deus, eles escolhem a dedo e vão ticando lá, né? Elemento por elemento na lista de desagrado a Deus. E enriquecem, e prosperam. Israel perdeu, se você notar, qualquer senso do valor das bênçãos espirituais. Não valorizava mais as bênçãos espirituais. Quando o livro de Efésios, capítulo 1, ele vai ser escrito, Paulo vai falar sobre a riqueza das bênçãos espirituais. Ele vai falar como nós somos abençoados nas regiões celestiais. E qual o propósito de Paulo? Fazer com que a gente abra os olhos para perceber aquilo que está além do físico. Era o que o povo não conseguia mais perceber. Em que Deus tem nos amado? Você tem feito essa pergunta? Em que Deus tem me amado? Como Deus tem me amado se meu filho é desse jeito? Como Deus tem me amado se minha esposa, seu marido é desse jeito? Você tem se perguntado? Quantas vezes nós caímos também nessa armadilha como povo de Deus? Que nós estamos falando do povo de Israel. Mas nós também, como igreja, povo de Deus, podemos cair na mesma armadilha. Nos questionar do amor de Deus porque nós nos comparamos uns aos outros. E nem precisamos muitas vezes nos comparar com descrentes, podemos nos comparar entre crentes. Então, um crente que está prosperando mais do que eu, será que Deus ama mais esse grande? Né? Parece que ele é mais privilegiado, né? Parece que ele é mais abençoado. E nós pensamos assim porque nós estamos fazendo medições físicas, materiais, naturais do amor de Deus. E quando nós medimos o amor de Deus, quando o termômetro para o amor de Deus é material, é natural, nós vamos facilmente nos frustrar, não só ao nos comparar com ímpios, mas até mesmo, como eu estou mencionando, com os próprios crentes, em que Deus tem nos amado. Eu entendo, meus irmãos, que só em Deus aceitar esse diálogo com o povo de Israel, nesse nível que está sendo feito aqui, ouvir nossos questionamentos absurdos, ouvir questionamentos ultrajantes, afrontosos, Deus já está mostrando muita graça e muito amor. Só em nos permitir falar algumas coisas que no final das contas não o glorifica. A longanimidade, a misericórdia de Deus para com o pecador já é evidência grandiosa deste amor. Mas o que nós vamos ter no texto, a partir do versículo 2, é a resposta de Deus. Olha como nós temos, dentro dessa estilística do livro, dentro da literatura, o diálogo acontecendo. Isso não é tão comum em todas as profecias. Cada livro profético ele tem uma estrutura. Esse livro ele tem uma estrutura dialogal, ele vai trabalhar muito isso. Porque, como eu mostrei para vocês, sempre Deus dando abertura para que a gente possa se justificar. Está aqui o pecado, está aqui a sentença. O que você tem a dizer? E aí o povo piora a situação, né? Com justificativas esdrúxulas terríveis, e aí Deus agora vai trazer uma sanção e vai explicar algumas coisas para o povo. Então, em que o Senhor tem nos amado, Senhor? Em que? Não estou percebendo o teu amor, ó Deus. Versículo 2, Deus vai dizer, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Deus dá uma resposta intrigante para curar a cegueira do povo. O povo está se comparando em nível material, em nível financeiro. O povo está se comparando em nível de influência, em nível de poder com as outras nações. Mas Deus vai tirar os olhos do povo da terra, da prosperidade, e vai colocar os olhos desse povo em outro lugar. Deus aponta para uma história. Ele diz, deixa eu contar uma história para vocês. Já notaram que a Bíblia faz muito isso, né? Então, ela vai nos trazer à memória algumas bênçãos realizadas por Deus. Então, Deus está falando com o povo de Israel e diz, vocês lembram da historinha de Esaú e Jacó? Vocês lembram daquilo que aconteceu com eles? Então, o que Deus está fazendo ao trazer esses dois personagens e essa história?
Deus está dizendo que a evidência do seu amor é a nossa salvação. A grande evidência do nosso amor é a eleição. Nós somos eleitos, fomos salvos, sem mérito algum, sem mérito nenhum. E esta é a evidência que precisamos trazer ao nosso coração quando ele teima em desanimar, quando ele teima em entrar numa baixa espiritual, quando ele teima em se comparar com o próximo em quesitos materiais, em quesitos de prosperidade. O antídoto para corações cegos para o amor está em pensar, em lembrar, em meditar sobre salvação e eleição. Nota a importância da doutrina. Nota a importância de uma igreja que prega as doutrinas sérias e que expõe as verdades como devem ser expostas. Como se Deus estivesse dizendo para aquele povo: vocês querem uma prova maior do que a salvação de vocês? E Deus nos leva a pensar sobre aquele primeiro momento na nossa vida, como o pastor Mauro colocou aqui, sobre a minha própria vida, e isso acaba fazendo com que a gente lembre daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, da transformação que Deus causa, da realidade que Deus causa em nossas vidas. E não foi apenas o pastor Mauro que se admirou por aquilo que Deus fez em minha vida, eu me admiro até hoje. Eu olho para um chamado ministerial, eu oro para uma conversão, e eu penso, jamais. O que foi isso? Como assim? Eu que era uma pessoa que não permitia ninguém pregar para mim, não permitia que ninguém... Então, alguém chegava para sentar ao meu lado no ônibus para me entregar um folheto, eu me levantava. Deixava a pessoa lá, dizia: eu não quero saber, para mim crente é ignorante. Minha visão era essa. E tentei conversar em alguns momentos com crentes sobre política na época, bem esquerdista, né? Estudando na UFC, a área de humanas, e usando camisa de Che Guevara, e toda essa bobagem toda aí, que muitas das vezes nós que não temos uma instrução devida, acabamos entrando até pela máquina governamental e coisas assim. E olho hoje para tudo isso e percebo: o que foi que aconteceu na minha vida? Eu só tenho uma resposta: amor de Deus, só. E é isso, meus irmãos, que nos impulsiona. É isso que nos impulsiona a continuar servindo ao Senhor, mesmo diante da luta, da dureza, das dificuldades. É isso que impulsiona alguém a dizer: olha, a vida é difícil mesmo, mas estamos aqui para servi-lo, para nos dedicar nessa obra. A percepção do amor de Deus é uma mola que nos impulsiona, que nos propulsiona a sair de um momento de estagnação. Todas as vezes que me desanimo, e acredito que os irmãos sabem que pastor desanima, né? Todas as vezes que a gente baixa a cabeça em um escritório para chorar, e acredito que os irmãos sabem que saem lágrimas dos olhos dos pastores também. O que faz com que eu respire e diga: vamos lá, vamos em frente, vamos batalhar e trabalhar, é a eleição. Foi a salvação. Quanto mais você entender a sua depravação total, quanto mais você entender quão fraco, quão pequeno, quão ultrajante, quão inimigo de Deus você era, mais isso traz a você o senso do amor e da grandeza de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. O povo de Israel perdeu exatamente esse conceito. Não queria mais servir, não queria mais se dedicar a Deus. E qual era o mérito do povo de Israel na eleição? Qual foi o mérito de Jacó? Deus diz: amei Jacó e aborreci Esaú. Qual o significado de Jacó? Enganador. Era um embusteiro. Você conhece a história? Era um grande enganador. Depois ele encontra um enganador pior do que ele, não é sempre assim, né? Sempre na nossa vida tem um pior do que a gente. E aí ele encontra Labão, e os irmãos conhecem toda a história. Qual é o mérito de Jacó para ser amado por Deus? Zero. Nenhum.
Quando nós olhamos para a história de Israel, olha o que é que Deus vai dizer. Eu vou abrir só um texto, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Olha se o amor que Deus tem pela nação, pelo povo, é merecido, é por mérito, é amor por boas obras. Preste atenção aí. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Esse versículo é daqueles versículos que você marca com 3 canetas diferentes, entende, né? Então, marca com azul, preta e faz um círculo vermelho depois. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha que texto belíssimo. Eu não escolhi vocês por quantidade ou qualidade. Foi amor, foi graça, foi para que a glória fosse minha, para que o meu povo se juntasse, se reunisse num culto como esse e tivesse um coração aquecido por Deus, por conta da meditação e da reflexão do amor de Deus. É isso que nos motiva, é isso que nos motiva. Quando nós chegamos em Romanos, por exemplo, naqueles capítulos clássicos que tem toda aquela briga da predestinação, né? Capítulo 9, 10 e 11, os irmãos sabem que são capítulos bem tensos dentro do livro de Romanos. Interessante o que Deus vai dizer em relação a Jacó e a Esaú também. Ele chega no Novo Testamento e diz, deixa eu lembrar uma história para vocês, deixa eu lembrar de Jacó e Esaú, assim como eu estou fazendo lá em Malaquias. E no capítulo 9, a partir do versículo 11, ele vai dizer basicamente o seguinte: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ele, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Você que está aqui essa noite, você foi salvo? Você é um eleito do Senhor? É tudo o que você precisa saber para valorizar o amor dele. Lembrar da podridão dos nossos pecados, do lamaçal que nós fomos retirados, de uma mente que não conseguia perceber nada no quesito espiritual, de olhos que precisam da iluminação, de um processo de regeneração, para que a gente consiga vibrar com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Meus irmãos, o que nós precisamos como povo de Deus para sair de um esgotamento espiritual ou de um momento de frieza espiritual é lembrar, é meditar, é refletir sobre o amor eletivo do Senhor, o amor salvífico de Deus, amor imerecido, amor incondicional, amor sacrificial. E você precisa dedicar tempo para pensar nesse amor. Por quê? Porque o nosso coração teima em esquecer disso em vários momentos. Ah, pastor, eu já conheço esse amor há 30 anos, 40 anos, mas você continua vibrando com ele? Faz toda a diferença. A questão aqui não é cognitiva, não é meramente um saber, não é meramente uma informação. É se essa informação ela está fazendo diferença na tua alma, se ela está fazendo com que teu coração se aqueça, ou se o teu coração está inerte em relação a Deus, se o teu coração ele entrou num processo de letargia. E o que é que vai fazer esse coração vibrar, pastor? O que é? Meus irmãos, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Você já percebeu como fica uma pessoa apaixonada? Nós dizemos que o apaixonado é bobão, né? Nós dizemos, o apaixonado ele não consegue pensar direito, né? Então é coração, então é estar com o amado, é falar com o amado, é o cheiro do amado, e ele não consegue nem raciocinar de uma maneira adequada. O que nos falta muitas das vezes é ter um coração que pensa no nosso amado, que vibra com o nosso amado, que vibra com a sua mensagem, que vibra com a sua casa, que vibra com a sua obra. Um coração
grato. Pastor, eu tenho um coração ingrato, eu reconheço. Tenho tido as minhas ingratidõezinhas aqui, acolá, reconheço isso. Como é que eu corrijo o coração ingrato? Amei Jacó e aborreci a Esaú. Você corrige coração ingrato, lembrando de quem você é hoje, da posição que você ocupa. Você lembra, como foi dito hoje, de que você é filho de Deus, o que alguns não entendem, com base no Evangelho de João, por exemplo. Então a salvação mexe conosco. Culto de ceia do Senhor. Quero trazer a memória. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 11, ele vai trazer a memória, aquilo que Cristo deu para ele. E é essa memória que nos traz esperança, o cálice representativo, o pão representativo, que nos lembra o quê? Nos lembra uma morte por amor. Nos lembra uma morte por amor. O coração da igreja se aquece, o coração do crente se aquece, quando ele investe tempo em pensar no amor de Deus, quando ele para, por um momento, de se comparar com quem está prosperando ao seu lado, se comparar com quem teve uma nota maior no Enem ou não, se comparar com quem teve uma aprovação num concurso ou não, ou coisas desse tipo, e ele começa a vibrar com a salvação. Nós precisamos cada vez mais de crentes que vibram somente com a salvação. Eu vibro, sou alegre, sou motivado por conta da salvação. Essa é a resposta de Deus, por exemplo, para Abacuque. Não vamos entrar aqui no contexto, mas em Abacuque, a resposta de Deus é essa. E a resposta de Abacuque no capítulo 3 vai ser: ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, e o texto continua lá, ele vai dizer: não importa mais nada. O que importa é o cuidado e a providência do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, Deus não tem apenas nos amado a partir da eleição. Concordam com isso? Esse é o ponto inicial, que nós sempre precisamos voltar para ele. Mas Deus tem nos amado com providência, com proteção. O amor geral de Deus, ou a graça comum, como nós usamos a linguagem do sol todos os dias sobre justos e injustos, chuva sobre justos e injustos, família, alimento, vestimenta. Deus tem nos amado de maneiras mais diversas, os dons que você tem, os dons que Deus te deu. 1 Coríntios 11 vai dizer que esses dons são de Deus, distribuídos pela multiforme graça do Espírito Santo para servi-lo. Será que nós temos motivo para amar a Deus, para corresponder a esse amor ou não? Temos. Meu coração, pastor, está desmotivado? Está? Lembra de Romanos 5,8? Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda grandes santos no Senhor. Pecadores, afrontosos, rebeldes, inimigos de Deus, muito nos amou. A questão não é se você se sente amado. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A questão não é se você se sente amado, porque o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A questão é a verdade bíblica que informa a nossa mente que nós somos amados porque nós somos salvos. É comparar sentimentos angustiosos, sentimentos que deprimem, sentimentos que nos colocam em baixa espiritual, e ensinar a esses sentimentos que de fato a verdade está no amor de Deus. Em alguns momentos, nós podemos orar sem sentir a presença do Senhor. Isso acontece? Ou todas as vezes que você ora, você tem aquela sensação de que Deus está do seu lado? Não. Em alguns momentos, sim, né? Parece que estamos no colo de Deus, abraçados por Ele. Em outros momentos, não. Deus deixou de estar ao meu lado? Não. Qual o problema? Sensação. Não podemos ser guiados por sensações, por comparações com os outros. Tem uma verdade que você precisa fincar, uma estaca que você precisa fincar na alma. Eu sou a pessoa mais amada do mundo. Escreve isso no teu espelho, né? No teu guarda-roupa. Eu sou a pessoa mais amada do mundo. Por quê? Porque eu fui salvo. Estou doente, estou com câncer, a situação está complicada, está difícil, estou desempregado. Rapaz, o negócio está complicado. Está chovendo, está caindo água no teto. E você está com um rodo lá de madrugada, tirando a água, dizendo: eu sou amado. Eu sou amado. Por quê? Porque eu fui salvo.
É isso que Deus quer que o povo perceba. Quero encerrar dizendo o seguinte: você quer se comparar com alguém? Deus vai dar uma comparação para o povo. Deus vai dizer: olha, vocês estão se comparando aí com os ímpios, né? Dizendo, os ímpios prosperam, os ímpios são realizados, os ímpios são felizes. Você quer se comparar com o povo? Veja o versículo 4, se compare. Olha o que ele vai dizer. Olha o fim. Aqui tem a ver com o Salmo 73. Lembra do Salmo de Asaf? Muito próximo do Salmo de Asaf. Se Edom diz, o povo proveniente de Esaú, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Olha a prepotência desse povo. Deus não nos impede, a gente faz aquilo que a gente quer. Fomos destruídos, mas a gente vai se levantar, construir a nossa torre de Babel. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado, preste atenção agora, terra de perversidade. E eu quero te chamar a atenção agora para essa próxima descrição. Povo contra qual o Senhor está irado. Está certa a minha leitura? Está certa? Leitura errada da Bíblia gera falta de gratidão. Está errada a leitura. O que eu acabei de dizer, está faltando um finalzinho. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eternamente. E ele agora está nos mostrando que existe um povo ímpio, rebelde, que vai ter um fim, vai ter um juízo, vai ter um julgamento. Deus aqui não está querendo que você simplesmente vibre porque o povo vai para o inferno. A proposta não é essa. A proposta é que você perceba a sua bênção. É que você, ao perceber que existe um inferno, e esse inferno foi criado por Deus, que existe juízo, que Deus um dia vai prestar contas com todos esses ímpios, que eles podem até estar sendo abençoados materialmente, podem até estar prosperando, e que isso evidencia ainda mais a graça de Deus sobre o ímpio. Esse povo um dia vai ser cobrado de cada graça que recebeu, de cada bênção que usufruiu de Deus. E Deus está dizendo, e agora, quer se comparar com o povo ímpio? Um vai para o juízo, o outro é povo eleito, é povo escolhido, é povo que estará comigo para sempre. Vocês preferem as bênçãos materiais, momentâneas, pontuais? É isso mesmo que eu estou entendendo? Tenham visão. O que Deus está dizendo para o povo é, tenham percepção, abram os olhos para perceber. Perceber o quê? Perceber que os ímpios não estão numa posição melhor do que a do povo de Deus, independente de condição financeira ou coisa do tipo, independente de qualquer bênção temporal. Isso é graça na vida deles, é graça comum do Senhor. Nós, de fato, somos o povo amado. A diferença entre nós e os ímpios está em Deus, não é porque nós somos melhores do que eles. Jacó não era melhor do que Esaú. O povo de Deus, quando foi eleito, não era melhor do que qualquer outro povo. A diferença está na eleição. A diferença está no destino. É isso aí que faz grande diferença. Quero encerrar te dizendo o seguinte: a falta de percepção do amor de Deus, o amor salvífico, a falta de aprofundamento na eleição, de entender o quanto esse amor é grandioso, a falta de constrangimento pelo amor de Deus, a falta de percepção de uma graça que superabunda em nossa vida, vai gerar em nós falta de reconhecimento. Vai gerar em nós frustração com Deus, desânimo espiritual. E nós acabaremos, em algum momento, em algum contexto, numa frieza espiritual, sem a motivação para servir ou fazer qualquer outra coisa, como nós iremos estudar. Quero te dizer essa noite, quero que você saia com a seguinte percepção. Quero que você saia lá fora, com base no texto bíblico, não naquilo que eu penso, dizendo, eu sou amado. Amém? Você é amado. Para de se vitimizar para Deus. Para com isso. Para com isso. Você sabe o que é que está preparado para você. Você entende o seu destino. Você entende o que Cristo fez por você na cruz. Você é um eleito. Você é um amado. Aquece o coração. Enche o coração de gratidão essa noite, porque você é um amado de Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso,
os nossos pecados, incluindo a ingratidão, nos leva muitas das vezes para uma frieza espiritual. Perdemos a motivação adequada, a razão de te servir e de nos dedicar ao Senhor. Podemos cair numa vida cristã automatizada, superficial, uma vida cristã apenas mental, sem coração pulsante, uma vida cristã apenas por mera obrigação, indo para a igreja simplesmente por ir, sem, ó Deus, ter de fato os desejos genuínos provenientes do Teu amor. Em alguns momentos, sim, precisaremos nos esforçar, porque nem sempre estaremos com esse coração tão motivado assim. Mas o que motiva o coração? O que Deus diz para o povo pós-exílico o que motiva o coração é o amor eletivo e salvífico. Que nós possamos, ó Deus, meditar nisso diariamente. Hoje, antes de dormir, coloquemos a cabeça no travesseiro e pensemos no nosso grande, maravilhoso, gracioso privilégio de poder ser teu povo, de ser chamado de teu filho, e que esse amor faça grande diferença quando a nossa alma teimar em querer, ó Deus, esfriar ou fugir do Senhor. Que o teu amor seja um laço, que o teu amor, ó Deus, aqueça um coração que luta pelo esfriamento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.